Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de produtos da Wonder. Você que trabalha com pintura profissional sabe que as nossas máquinas de pintura airless são uma verdadeira revolução nos processos de pintura em grandes áreas, oferecendo máxima produtividade, excelente rendimento e agilidade ao seu trabalho. E agora temos mais uma grande novidade em nossa linha, a máquina de pintura airless MPA 540B, com um importante diferencial. Ela é indicada para aplicar massa corrida, além da aplicação de tintas látex, poliuretano, esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica, tintas automotivas e tintas epóxi. Confira comigo o passo a passo para a correta montagem e funcionamento deste modelo. E, é claro, dicas valiosas para um trabalho de primeira e os principais cuidados para preservar ao máximo a vida útil do seu equipamento. Modelos e acessórios. A linha de máquinas de pintura airless da Wonder é composta pelos modelos MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e a MPA 540B, nosso destaque de hoje, que conta com os seguintes acessórios: uma mangueira de 3/8 com 15 metros, uma mangueira de 1/4 com 15 metros, uma mangueira de 1/4 com 2 metros, 3 adaptadores nipple, uma pistola de pintura com 2 bicos, o 517 padrão e o 535 para massa corrida, com filtro interno malha 60, além de uma extensão para pintura. O manual de uso também acompanha o produto e sua leitura é fundamental antes de usar o equipamento ou sempre que tiver alguma dúvida. Destaques e diferenciais. O principal diferencial da máquina de pintura airless MPA 540B Wonder é a aplicação de massa corrida, incrementando essa importante função à nossa linha. Robusta, potente e de máxima eficiência, conta com 2 saídas para utilização simultânea com tinta, proporcionando uma excelente produtividade. Possui ainda regulador de pressão com marcação no painel digital, pistão de aço inox com revestimento especial e triplo sistema de filtragem, ou seja, filtro no tubo de sucção, na máquina e na pistola, garantindo a qualidade e a pureza na aplicação. E mais, motor brushless que garante maior durabilidade, resistência e desempenho. Além de estrutura metálica com alça e rodas para facilitar o transporte. Componentes. Antes de iniciar a montagem, conheça todos os seus componentes: alça de transporte, regulador de pressão, interruptor liga-desliga, cabo de alimentação, painel controlador, filtro da máquina, saída primária, saída secundária, botão de compressão e descompressão, compartimento para lubrificação, alça auxiliar, tubo de sucção com pescador e filtro do pescador. Conheça também os componentes da pistola: capa do bico, bico, gatilho, filtro interno e trava de segurança, além dos componentes do bico: bico, assento do bico, gacheta e porca de retenção. Instalação da mangueira. Para utilizar a sua máquina airless com tinta, conecte uma das pontas da mangueira na pistola e a outra na conexão de saída primária de fluido, caso utilize apenas uma saída. Se você for utilizar as 2 saídas, realize o mesmo procedimento para a saída secundária. Em seguida, aperte com firmeza as conexões. Para aplicações de massa corrida, conecte uma das pontas da mangueira de 3/8 na saída primária de fluido. Certifique-se que a saída secundária está fechada. Utilize o adaptador de 3/8 para 1/4 para emendar o lance de 2 metros de mangueira de 1/4 na mangueira de 3/8 e conecte a pistola na mangueira de 1/4. Em seguida, aperte com firmeza as conexões.
Esse lance de 2 metros de mangueira de 1/4 é para trazer maior ergonomia ao operador, por ser mais fina, é mais flexível e mais leve. Retirada do filtro da pistola e da máquina. O primeiro passo para utilizar a pistola com massa corrida é retirar o filtro da pistola e o filtro da máquina. Para remover o filtro da pistola, você precisa empurrar o protetor do gatilho para retirá-lo, desrosquear o punho, desrosquear a tampa do compartimento do filtro, em seguida remover o filtro e montar a tampa do compartimento do filtro. Para remover o filtro da máquina, você precisa desrosquear a tampa do compartimento do filtro, em seguida remover o filtro e montar a tampa do compartimento do filtro. Montagem do bico e ajustes. Durante a preparação da máquina, mantenha sempre o gatilho da pistola travado, evitando que seja acionado acidentalmente. Para instalar o bico, coloque a gacheta encostada na parte plana do assento do bico. Utilize a ponta do bico para guiar o assento e a gacheta, pressionando-os no lugar. Para utilizar a pistola para pulverizar a massa corrida, gire o bico para a posição de spray. Para limpar o bico, você deve girá-lo para a posição de eject. Para facilitar a limpeza, o bico é reversível e removível. Lubrificação da máquina. Um passo indispensável sempre que for iniciar a sua atividade ou a cada 8 horas de trabalho contínuo é adicionar óleo para lubrificar a máquina, garantindo assim o seu correto funcionamento e evitando possíveis danos. Para isso, adicione óleo multiuso no local indicado. 10 gotas já são suficientes. Preparando a máquina para a pintura. Para iniciar o seu trabalho, coloque o tubo de sucção e o tubo de retorno dentro de um recipiente com solvente, que pode ser água ou outro solvente adequado de acordo com o tipo da tinta, fazendo uma pré-limpeza do sistema. Mova o botão regulador de pressão para o valor mínimo, lembrando que no valor mínimo a máquina desliga. Então, para ligá-la, volte o regulador de pressão 1/4 de volta no sentido horário. Coloque o botão de compressão/descompressão no modo descompressão. Em seguida, conecte o plug na tomada e pressione o interruptor para ligar a máquina. O solvente será bombeado e eliminado do sistema, assim como as bolhas de ar. Deixe sair pelo tubo de retorno para o balde de resíduos por 30 a 60 segundos. Ainda com o tubo dentro do recipiente com solvente, altere o botão de compressão/descompressão para o modo compressão. Acione o gatilho e aguarde até que o líquido saia pela pistola sem interrupção. Preparando o material. Preparar a tinta ou a massa corrida antes de iniciar a pintura é determinante para o correto funcionamento da sua máquina airless. Existe no mercado massa corrida já diluída, pronta para uso. São as massas corridas para aplicação com rolo. Esse tipo de massa já está diluída corretamente para a aplicação com a máquina airless. Basta homogeneizá-la batendo por 5 minutos com o misturador de argamassa. E para as massas comuns, antes de diluir, bata com o misturador de argamassa por 5 minutos, dilua de 5 a 10% e bata novamente por 5 minutos até homogeneizá-la. Com a massa corrida corretamente preparada, coloque o tubo de sucção e o tubo de retorno no balde. Certifique-se de que o botão esteja no modo de pulverização e acione novamente a pistola até que a massa corrida apareça. Ajuste a pressão lentamente até encontrar o padrão de acabamento desejado. Feito isso, o equipamento está pronto para uso. Botão de compressão e descompressão. Antes de iniciar o funcionamento da sua máquina, atente para o correto posicionamento do botão de compressão e descompressão. O modo de compressão realiza a sucção e a pressurização da tinta. Já o modo de descompressão remove a pressão do sistema e realiza o procedimento de limpeza. Regulador de pressão.
O regulador de pressão irá ajustar a vazão de tinta ou massa corrida conforme a necessidade de aplicação, sendo este valor mostrado através do painel digital. Ajuste o botão para mais ou para menos conforme a sua necessidade. E observe sempre a posição do regulador, pois se ele estiver na posição 0, a máquina não liga, sendo necessário dar um quarto de volta no sentido horário. Iniciando o trabalho. Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que o equipamento foi preparado de forma adequada e verifique se a ponta do bico está alinhada corretamente. Remova ou cubra os objetos do ambiente que deseja proteger. Certifique-se que o bico está na posição spray. Comece a pulverizar na configuração mais baixa do botão regulador de pressão e aumente a pressão conforme necessário, girando no sentido horário para criar um bom padrão de pulverização. Caso não tenha familiaridade com o equipamento, antes de aplicar a massa corrida, recomendamos que utilize uma superfície de teste, adequando assim as técnicas de aplicação. Alinhando o spray. Para uma pintura uniforme e de qualidade, aplique camadas regulares de tinta ou massa corrida, mantendo o mesmo movimento do braço e a pistola a uma distância constante da superfície. Pinte um leque de teste. Você sempre deve acionar o gatilho da pistola antes de iniciar o movimento e soltá-lo antes de parar. Regule a pressão para ajustar o leque conforme desejado. Caso você não consiga o leque e acabamento desejados com a regulagem da pressão, utilize outro bico. Segure a pistola em posição perpendicular à superfície. Pinte com um movimento lateral, sobrepondo a massa corrida em 50%. Para pinturas em locais mais altos, utilize a extensão que acompanha a máquina. Lembre-se que as máquinas Airless Wonder já acompanham o bico, mas você pode utilizar outros bicos em várias medidas para atender diferentes finalidades. E atenção, não comece a pintar sem que o bico esteja instalado. Nunca acione a pistola a menos que o bico esteja completamente na posição de pulverização ou de desobstrução. E sempre bloqueie o dispositivo de segurança do gatilho antes de remover, substituir ou limpar o bico. Descompressão e limpeza do equipamento. Limpar o seu equipamento após concluir o trabalho é fundamental para garantir o melhor funcionamento e durabilidade da sua máquina de pintura Airless. Primeiro, mova o botão regulador de pressão para o valor mínimo. Antes de realizar o procedimento, desligue o equipamento e trave o gatilho. Remova o conjunto bico e proteção. Com o botão no modo de compressão e o regulador de pressão no valor mínimo, direcione a pistola para o recipiente, solte a trava e acione o gatilho para liberar a pressão. Mova o botão de compressão/descompressão para a posição descompressão. Alivie a pressão e drene a massa corrida dos tubos. Insira o tubo de retorno em um recipiente vazio para descarte do produto que está dentro do sistema. Insira o tubo de sucção em um recipiente com água ou solvente de limpeza. Mova o botão para a posição de compressão novamente e ligue o interruptor liga-desliga. Direcione a pistola para um recipiente vazio para descarte, aperte o gatilho e pulverize até que o líquido saia limpo. Neste modo, todo o material que está no tubo de sucção, mangueira e pistola será eliminado. Para fazer a limpeza do filtro da pistola, solte o gatilho, desligue o interruptor, alivie a pressão e trave o gatilho. Em seguida, remova a proteção do gatilho, soltando a porca. Remova o filtro e limpe todas as peças utilizando um pincel de cerdas macias com solvente correspondente ao material utilizado. Armazenamento por longo período. Se você não for usar a sua máquina por um período superior a 48 horas, preencha o sistema de sucção e pressurização com óleo mineral automotivo para evitar oxidações e travamento interno da máquina. Para isso, remova a mangueira de tinta ou massa corrida. Coloque o pescador e o tubo de retorno em um recipiente com óleo multiuso ou automotivo. Gire o botão de compressão/descompressão para o modo descompressão.
Segure um pano sobre a saída da mangueira de tinta ou massa corrida. Ligue o equipamento por 5 segundos e, em seguida, desligue-o. Antes de utilizar novamente a máquina, faça o processo de circulação da água até que seja removido todo o óleo do sistema. Você pode rever esse processo no bloco preparando a máquina para a pintura. Dúvidas e orientações. Confira mais algumas dicas e orientações que preparamos no caso de dúvidas. A máquina não liga. Primeiro, verifique a tomada, a extensão e a instalação elétrica. Depois, confira se o regulador de pressão está na posição mínima. Caso esteja, gire 1/4 de volta no sentido horário até que a máquina ligue. A máquina não puxa a tinta. Certifique-se de que a homogeneização da tinta foi feita corretamente. Caso contrário, a tinta ficará com toda a sua carga no fundo do balde e a máquina não conseguirá sugá-la. Verifique se a tinta foi diluída na proporção adequada e com o solvente indicado na embalagem pelo fabricante. Confira se a coagem da tinta foi feita corretamente. Caso contrário, partículas poderão ser depositadas entre a esfera e o assento da esfera, travando e impossibilitando a compressão da tinta. Identifique se a esfera localizada onde o pescador é encaixado está travada. Caso isso tenha acontecido, destrave com o auxílio de uma chave de fenda, empurrando a esfera para dentro. Verifique também a esfera do pistão, localizada dentro da máquina. Desmonte o cilindro e você verá o pistão. Confira se está travado. Caso isso tenha ocorrido, destrave com o auxílio de uma chave de fenda. A máquina não pressuriza a tinta. Devido à qualidade das tintas, algumas podem ser muito mais abrasivas do que outras, causando o desgaste das gachetas e do pistão, impossibilitando a correta sucção e pressurização da tinta. Esse problema pode ocorrer no primeiro uso, dependendo da tinta, e não é um defeito da máquina. Nesse caso, encaminhe a máquina para uma assistência técnica. O bico entope com frequência. Devido à falta de coagem, homogeneização e diluição correta da tinta, o bico pode entupir. É possível limpar o bico apenas girando-o para a posição eject. Se esse processo já foi realizado, verifique a integridade do bico e faça a limpeza. A máquina está perdendo pressão. Se você identificar que sua máquina está perdendo pressão ou consumindo muita tinta, pode ser o bico. Confira se houve alteração no formato do orifício do bico devido à abrasividade da tinta. Caso isso tenha ocorrido, realize a troca do bico. Acesse o nosso site para conhecer a nossa linha completa para pintura, garantindo um resultado incomparável que só a Wonder oferece ao seu trabalho. Lembre-se que a Wonder possui a maior rede de assistências técnicas do nosso segmento. Se precisar substituir alguma peça ou realizar algum reparo, em nosso site você encontra a relação completa da rede credenciada por produto e região. Nos acompanhe em nossos canais e fique sempre por dentro dos destaques do melhor e mais completo mix do mercado. Bom trabalho e até a próxima!